Olá, bom dia, bem-vindo ao Manhã Viva. E então, acordou bem disposto hoje? Espero que sim. E se não tem acordado tão bem disposto assim, vai ficar com certeza, porque no programa de hoje nós temos um testemunho de fé muito bonito que com certeza vai encher aí o seu coração. É bom quando ouvimos os testemunhos uns dos outros, não é mesmo? Nos encorajam, nos dão força e é isso que nós vamos viver nessa Manhã Viva. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a integração eclesial dos fiéis que vivem em segunda união. Você já pensou sobre isso? Vive uma situação semelhante? Tem alguém na sua família, algum amigo que vive em uma situação semelhante a essa? Pois é, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre os caminhos que são propostos para esses casais. Quem está aqui conosco para nos ajudar a refletir sobre esse tema é o Padre José Augusto, que é diretor do Departamento de Pastoral Familiar da Diocese de Leiria Fátima, e também o casal Rosália e Gastão Crespo. Eles vão nos ajudar um pouquinho a refletir sobre esse tema e deixar a nossa manhã ainda mais viva. Desde já bem-vindos ao nosso programa. Muito bem-vindos. Muito bom dia. Muito obrigado. E antes mesmo de um bate-papo, nós vamos fazer um momento de oração, porque é assim que nós gostamos de começar a nossa manhã aqui nesse programa. Eu quero convidar o Padre José Augusto a nos conduzir nesse breve momento de oração. Padre. Claro, com todo gosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ao iniciar-se este dia, confiamo-lo a Deus e, por intercessão de Maria, pedimos também que interceda por nós junto do Pai, particularmente pensando e rezando pelos casais que vivem em segunda união e que sofrem espiritualmente por terem dificuldade em se integrarem e encontrar o seu lugar na igreja a que pertencem. Por isso confiamos-nos a Maria e rezamos a oração que lhe é particularmente e especialmente dedicada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigada, Padre. Podemos nos sentar. E é bom começar o dia assim, não é mesmo? Começar o dia em oração. Uma Ave Maria, um Pai Nosso, pedindo o Espírito Santo, um trechinho da Palavra de Deus, enfim, alguma oração que nos leve mais à presença de Deus. Olha que uma oração no início do dia é capaz de mudar o rumo do nosso dia, não é mesmo? Então, esse convite nós também deixamos para você que nos acompanha aí de casa. Sempre começar o dia em oração. Bom, então nós estamos aqui hoje, a nossa sala está cheia, não é mesmo? O Padre José Augusto já esteve aqui outras vezes, eu até dizia a ele que ele já está mais acostumado com esse programa do que eu mesma, não é? Mas sempre há aquelas pessoas que ainda não conhecem, então eu queria que o Padre José Augusto se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o trabalho que realiza nessa pastoral familiar. Então, o meu nome é José Augusto, sou o padre desta Diocese de Leiria, quase há 25 anos, e desde 2010 foi-me confiado o Departamento da Pastoral Familiar da nossa Diocese, que reúne vários serviços que vão desde o serviço de pastoral familiar, propriamente dito, que tem a sua ligação e a sua relação com as paróquias, com as equipas paroquiais e vicariais da pastoral da família, que depois executam e têm e promovem algumas atividades neste âmbito em cada uma das suas comunidades. Tem também relação com o CPM, que prepara os noivos para o matrimónio, um outro serviço relacionado com os noivos, a que chamamos 3x5, que promove algumas atividades para noivos, seja no dia de São Valentim, seja algumas noites de reflexão. Temos o Centro de Apoio à Família, para famílias com dificuldades, nomeadamente a nível de relação conjugal, de relação familiar, relação económica ou dificuldades económicas, e que temos um conjunto de psicólogos, de juízes, de advogados, de médicos, para os ouvir e para os acompanhar. E, no fundo, tudo isto faz parte do Departamento da Pastoral Familiar e procura, no fundo, estar ao serviço das famílias, como é
como é dever da Igreja fazer e estar, procurando anunciar-lhes a boa nova de Jesus Cristo. É muito trabalho. Uma missão, não é, Padre? É uma missão uma grande missão. Que está distribuída também por muitos casais que colaboram. Cada um destes serviços tem a sua equipa de responsáveis e é uma questão de organizar, de preparar e de executar. Mas não está nada sobre mim, muito menos individualmente falando. A pastoral familiar só pode estar nas mãos das famílias. Não é como é óbvio. E é o caso. Uma pastoral dinâmica. Graças a Deus, que bom. E a Rosália e o Gastão, então, e vocês? Falem um pouquinho sobre vocês, para que as pessoas lá em casa conheçam. Até antes mesmo de falar sobre como essa segunda união, né? Penso que é importante falar um pouquinho sobre vocês, como é que era esse percurso cristão, antes mesmo de se conhecerem, enfim. Um pouquinho daquilo que querem dizer. Já sei que ele vai começar dizendo que as damas primeiro. As damas primeiro. Olha, Rosália, não sei se ajudei ou se piorei. Fica já em primeira linha. É fácil. Eu sou Rosália e sou a filha mais velha de um casal maravilhoso, minhoto. Eu sou de Faf. Sou a filha mais velha, mas há uma particularidade. A minha irmã, logo a seguir, tem diferença de 15 minutos. É isso. São gêmeas. Ela é linda. Eu tenho um irmão caçula. Além da família nuclear, também sou mãe. Tenho 3 príncipes, são Salvador, Santiago e Samuel, e um filho do coração que é o Simão. Mas à frente vamos falar dele. Sou estudante de psicologia, sou catequista, sou mediadora de seguros e sou casada com este grande homem. E muito animada, simpática, para frente. Bom, muito bom. E bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Gastão Crespo, sou da paróquia de Souto da Carapalhosa, tenho 3 filhos com a Rosália e eu tenho 4 filhos, tenho também o Simão. E sou também agente de seguros. E qual era a mesma pergunta? É para falar um pouquinho sobre você, como era a sua vivência cristã, atuava na paróquia antes de conhecer a Rosália, como... Sim, eu sou a parte divorciada desta segunda relação e sempre fui muito ativo na igreja. Desde o meu início, pertencia a uma família tradicional cristã. Depois, por opção própria, continuei a praticar a religião católica. Fui coordenador de grupo de jovens, estive também ligado à catequese e tive sempre um percurso bastante envolvido na igreja. Depois de casar, mudei de aldeia e continuei ligado aos grupos jovens e à dinamização paroquial. Esta questão do divórcio alterou alguma coisa, nomeadamente dessa envolvência com a Igreja, mas continuamos a assistir à missa e a participar, não tão ativamente, porque estamos arredados dos sacramentos da comunhão e da conciliação, mas nós mantivemos sempre um pensamento positivo e uma confiança que alguma coisa iria mudar. E mudou de fato. Nós vamos falar sobre isso ao longo do programa. Eu queria que o padre contextualizasse um pouquinho, padre, como é que a igreja lida com esses casos de segunda união. Nós temos a exortação do Papa Francisco, né, a Amoris Laetitia, alegria do amor, sobre o amor na família. Nós podemos dizer que essa exortação foi um marco na maneira de lidar com esses casais em segunda união? Que luzes traz essa exortação? Explica para a gente um pouquinho. Eu penso que, talvez para compreender um pouquinho o significado e o alcance da Amoris Laetitia, seja importante recuar 2 anos antes.
àquilo que foram os 2 sínodos sobre a família, o extraordinário e o ordinário, que de uma forma muito particular, única e quase original, procurou envolver a Igreja Universal. Portanto, todos nos recordamos dos inquéritos que foram enviados para as dioceses, para as paróquias, para os casais, para os grupos de pastoral familiar a refletirem e responderem. E foi aí que começou todo este percurso. As respostas foram muitas, nomeadamente no primeiro inquérito para o primeiro sínodo, e por isso também não admira que os padres sinodais tenham depois aprofundado aquilo que foi o parecer, a opinião, a reflexão de casais do mundo inteiro. E depois, se acrescentarmos a este primeiro sínodo o segundo, percebemos que a Igreja começou a sintonizar muito e a levar muito a sério esta questão da integração dos casais em segunda união como membros efetivos da Igreja, não é? E por isso o Papa Francisco é obviamente uma peça essencial neste percurso, não só porque ele assina o texto e lhe dá a autoridade papal, mas também porque ele no fundo representa a Igreja no seu todo, não é? E por isso quando ele nos apresenta esta exortação com toda a sua beleza e a sua riqueza doutrinal, pastoral, até a nível humano e de reflexão conjugal, e que convida a aprofundar o sentido cristão do amor conjugal e da família. Depois percebemos, quando chegamos ao capítulo do acompanhamento das situações irregulares e de particular fragilidade, que ele tenha sido capaz também e audaz de deixar-se iluminar não só pelo parecer do povo de Deus, mas pelo Espírito Santo, e claramente propor à Igreja este caminho de reflexão aos casais que estão neste percurso. Por isso, Amoris Laetitia é um ponto de chegada, mas ao mesmo tempo é um ponto de partida para os casais. Porque, no fundo, aquilo que o Papa faz é deixar e apresentar aquilo que é a reflexão essencial, mas depois passa muito a responsabilidade para as dioceses, para os bispos, desafiando-os explicitamente a aplicar aquilo que são os princípios presentes na exortação nas suas próprias dioceses. Que foi o que aconteceu na nossa e em muitas outras pelo mundo além e também em Portugal. E, portanto, a nota pastoral do nosso Bispo Dom António é consequência do desafio deixado pelo Papa Francisco na exortação Amoris Laetitia. No fundo, é uma aplicação à realidade da nossa diocese daquilo que o Papa Francisco propôs para toda a Igreja. Nós vamos perceber, então, como é que a Rosália e o Gastão entram aí nessa história dessa exortação, não é? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente. Você dizia do divórcio. Como é que foi esse processo do divórcio para conhecer a Rosália e começar esse novo relacionamento? Então, se temos uma história, vamos recapitular aqui a 12, 13 anos atrás. Eu tive um casamento. O casamento durou 8 anos, depois mais 7 ou 8 de namoro. Foi uma relação de 15 anos, onde nasceu o Simão, dessa relação. Mas, ao longo do tempo, o percurso de cada um de nós foi se separando naturalmente, sem se apercebermos. E por motivos de estudos, por motivos de trabalho, por muitos diversos motivos, chegámos a uma altura em que percebemos que os caminhos eram completamente dispares. Quando tentámos fazer o reencontro, ele já não foi possível, tentámos,
houve um processo que também até foi acompanhado pelo padre que nos casou na altura, mas foi um caminho já sem revés, sem regresso, e contudo fizemos esse casamento, foi válido. Depois neste percurso que nós iremos falar mais à frente, verificámos que não havia condições para nulidade, porque o primeiro capítulo, a primeira fase, é haver a possibilidade de nulidade do casamento anterior, sendo que não foi possível, era um casamento válido, com todas as premissas, e nesse sentido, por aí não havia fatores de nulidade. Depois de ter feito encerrado esse processo do divórcio e do processo do casamento anterior, graças a Deus encontrei a Rosália e de uma forma natural, já depois de estar o processo completamente encerrado, de uma forma natural fui a Santarém e encontrei a Rosália. Eu posso contar esta parte? Sim, claro! Porque eu adoro contar esta parte. As probabilidades dos nossos caminhos se cruzarem... eram mínimas. Eu não vou dizer, mas... Porquê? Porque eu conheci o Gastão através da minha irmã, Gênia, que está na Madeira. Que conhecia uma amiga da irmã do Gastão Caçula. Meu Deus! É verdade. E as duas não tinham o que fazer e falavam de nós. E decidiram que eu, como era educadora social e trabalhava com idosos, por que não a Rosália conhecer a irmã do Gastão e fazer um intercâmbio com idosos? Nunca aconteceu. Mas nós somos amigas. E a dada altura ficámos muito amigas, e a minha querida cunhada, a dada altura ela quis dar o passo de se armar em casamenteira. E eu disse, não vais por aí. Mas ela insistiu tanto, eu, pronto, convida lá o teu irmão. Como é em cima da hora, com um bocadinho de sorte, ele não vem. Veio. E correu bem. Fizemos química, demos-nos muito bem, correu muito bem. E cada um seguiu a sua vida, não foi logo assim, porque depois, com calma. Houve um tempo de interregno, é porque ele mandou uma mensagem naquele dia, mas eu assim, vai devagar, e apaguei a mensagem, sem querer. Sim, e pensei, se tiver que ser, será. E foi. Ele voltou um mês e tal, então não se responde às mensagens, o pessoal do Norte é um bocado antipático. Ora, o que é que ele foi dizer? Picou-me. E então nunca mais nos largamos. Oh, meu Deus! Confirmo. E como é que você, Rosália, ou vocês, né, chegaram assim nesse ponto de perceber essa consciência de que esse relacionamento teria consequências diferentes, não é? Como é que foi esse processo? Esse processo foi duro, não vamos dizer que não. Eu tinha uma vida na igreja interventiva muito intensa. Eu era catequista desde sempre. Fazia parte do grupo coral da minha terra, em Fafa. Depois, quando vim para Santarém, senti a necessidade de continuar a dar catequese. Depois tive o convite de ser ministra extraordinária da comunhão. E, com toda a regularidade, à Eucaristia Dominical. Fazia parte de um grupo sociocaritativas dentro da igreja. E, de repente, percebi que ia tomar um grande balde de água fria. Então tivemos longos monólogos com Deus, eu e ele comigo. Entretanto, também o Gastão convidou-me para ir a TZ e esse momento foi chave. Nós namorávamos há pouco tempo, há alguns meses, e aquela semana em TZ foi mágica porque nós aprofundámos a nossa relação e tivemos um encontro com Deus. Todo o programa TZ. E foi aí que nós percebemos, vamos em frente e assumimos todas as consequências, apesar do banho de água fria, do corte radical que vamos ter, ou não. Foi aquela semana. Pronto, e tudo encaminhou para que coragem, vão que eu vou com vocês. Sentimos esse empurrão e nunca sentimos esse não apoio. E eu estou a falar de alguém superior muito grande, muito forte. Uma outra particularidade que muitas vezes há nestas questões é as questões sociais e eu fazia parte da junta de freguesia também, fazia parte lá da igreja, da comissão da igreja, e este afastamento e como é que vai ser agora regressar com alguém de novo nunca senti uma aversão das pessoas, antes pelo contrário,
sempre foi muito acarinhado pelas pessoas que estavam na igreja em relação a esta nossa nova situação. Contudo, sempre fomos respeitadores. Continuámos a ir à missa regularmente, não comungávamos, nunca. Uma vez alguém nos perguntou: então, e se vocês fossem para o estrangeiro e lá ninguém vos conhecia, vocês comungariam? E nós, é comum a nós não comungaríamos, porque não é Deus que nos está a olhar para nós, não é as pessoas que estão a olhar para nós. E sempre fomos responsáveis em cumprir estes procedimentos, e acho que isso trouxe-nos uma mais-valia para nós. A Rosália, de certeza, tinha o sonho também de casar de noiva. Very Grinaldo. Como é o sonho da maioria das Eu estou naqueles dias um bocadinho emotiva. Vai chorar. Eu posso dizer que a parte do vestido, eu consegui cumpri-lo, porque eu tinha um desejo de casar com o vestido de noiva da minha mãe. E casei. Não casei na igreja, casei no jardim, e faltou uma pessoa muito especial, que foi o meu pároco, com tudo o que isso implica. E claro que isso não há substituição, há aceitação. E depois há, mais tarde, a nota pastoral. Há uma particularidade. Nós, apesar de tudo, fizemos o casamento num jardim que era do restaurante São José. São José. São José, como não podia deixar de ser. Tivemos leituras. Escolhemos as leituras. E há uma particularidade, é que eu não sabia, mas no registro civil, como era tudo digital, já não assinávamos. E então arranjámos um livro de honra. Foi uma forma audaz de obrigarmos a que toda a gente assinasse o nosso compromisso. E tivemos amigos nossos que foram cantar com piano e tudo as músicas religiosas. Só faltou mesmo o Sr. Padre. E a bênção divina. Todo o resto, os símbolos, nós fizemos questão de que estivesse presente. E vocês foram sempre muito conscientes, não é? Desse percurso. Acho que ver a verdade, não é? Como a verdade é, e ter a coragem de olhar para dentro de nós e ver as coisas a partir daí faz toda a diferença. Eu costumava dizer que se eu, antes de me divorciar, eu concordava com os dogmas da Igreja e com os compromissos e as exigências que a Igreja tem, não era por eu me ter divorciado que eu iria agora contestar esses dogmas e essas regras, que hoje eu continuo a concordar com essas regras. Depois, mais à frente, eu vou explicar porque é que eu concordo com estas situações. Podemos, eventualmente, dar um passo no sentido de ultrapassar estas fórmulas, estas regras, com alguma... Sim, com uma outra possibilidade que a Igreja nos dá. Que nos dá. Não é? Mas sem pôr em questão aquilo que é a doutrina da Igreja sobre o sacramento do matrimónio. E, de facto, se alguma coisa eu posso testemunhar, entre muitas outras, do percurso que fiz com este casal, foi isto mesmo, é que a fé deles é a fé da Igreja sobre o sacramento do matrimónio, que não se aplica neste caso a eles, não é? Porque estão numa outra situação, mas e é uma das coisas que, por exemplo, o nosso bispo também deixa bem claro. O primeiro número da nota pastoral fala sobre a importância do sacramento do matrimónio, não é? Que é a proposta que Deus faz aos cristãos que sentem este chamamento, têm esta vocação. No entanto, a Igreja, mantendo esta proposta como válida e não fazendo qualquer sentido alterá-la, seja no que for, por qualquer razão que seja,
não fecha a porta a quem, pelas razões que cada um tem, que cada percurso tem, tomou outra opção de vida. Agora, a continuar a professar a mesma fé da Igreja é um passo, é um pressuposto importantíssimo para fazer este percurso com verdade. É um passo de muita maturidade, sim, não é? Muita fé. Certamente o processo que vocês faziam antes, a ligação com Deus que vocês tinham antes, o trabalho na igreja que era feito antes, foi fundamental, claro, para perceber isso tudo e ter essa clareza, né? Me impressiona muito, eu acho muito bonito. Eu lia mais cedo o testemunho de vocês no site da Diocese e eu me impressionava assim com essa clareza mesmo de falarem da vida de vocês com muita verdade e com muita simplicidade. Isso com certeza ajuda você que está lá em casa e que, quem sabe, vive aí uma situação semelhante, não é mesmo? E às vezes se lamenta e às vezes até fica ali numa revolta com a igreja, mas o testemunho da Rosália e do Gaspar certamente é um testemunho de fé que pode ajudar você que está em casa. Olha, o tempo da primeira parte do programa passou voando, a gente vai para um breve intervalo e já volta para continuar e saber o desfecho dessa história aqui. Até já! Estamos de volta com o programa Manhã Viva e hoje com Gastão e Rosália, o Padre José Augusto, da Diocese de Leiria, Fátima, conversando sobre os casais em segunda união. Estamos aqui com o coração cheio, com o testemunho de fé desse casal, não é? E agora nós vamos continuar a perceber aqui como é que essa carta pastoral do Dom Antônio Marto entra nessa história na vida de vocês e está em total sintonia, não é, Padre? Sim, claro. Com a exortação apostólica do Papa Francisco. Dom Antônio Marto, muito atento às orientações do Papa, escreve essa carta pastoral aí pouco tempo depois da publicação. Sim, esta nota pastoral tem a data de 13 de maio de 2018 e, portanto, foi um trabalho exigente, como se vê pelo resultado feito pelo nosso Bispo, que a partir da proposta, do desafio que o Papa lhe deixou, a ele e aos bispos todos, pôs mãos à obra e propôs aos casais um percurso, porque isto, no fundo, o opúsculo, o livro que foi publicado pela nossa Diocese, tem a nota pastoral, propriamente dita, não é? Assinada pelo nosso Bispo, e depois, como anexo, tem o percurso que os casais são convidados a fazer aplicando esta nota pastoral. Portanto, a nota pastoral é, no fundo, uma reflexão aplicada à nossa realidade e depois aquilo que se aplica aos casais é, de facto, o percurso e cada uma das etapas, porque um percurso é feito de etapas, não é? Sim. Assim, muito resumidamente, quais é que são as etapas deste percurso? A primeira é uma busca de liberdade interior. Serve de introdução, mas não é só uma introdução. É a partir, como todas as outras, a partir de passagens bíblicas, convidar o casal a colocar a sua vida e também este percurso que estão a iniciar nas mãos de Deus. Porque quem começa, se calhar, traz ideias incorretas daquilo que é este percurso. Se calhar vem já com um desejo pré-definido. Se calhar traz já uma meta e um destino previamente feito por si próprio, porque é natural que assim seja. Mas aquilo que este percurso propõe e quase que diria exige é que logo à partida o casal e cada um deles individualmente coloque o seu destino, que é um bocadinho fruto deste percurso, nas mãos de Deus. Faça-se o que Deus quiser. Cheguemos à conclusão a que Deus nos levar. Façamos o percurso à velocidade que Deus nos permitir. E esta primeira etapa não é de maneira alguma perda de tempo,
mas é a base essencial para que depois se possa avançar para uma outra etapa, que é uma avaliação do passado, não é? E aí, como o Gastão já dizia há pouco, esta etapa é particularmente exigente, porque os leva a pensar naquilo que foi a sua história, e particularmente neste caso ao Gastão, não é? Porque levou a rever, a repensar, a analisar tudo aquilo que foi o seu percurso de vida, de casamento e de perda daquela família que ele tinha construído. E isto é muito exigente. Foi importante neste caso para o Gastão, porque veio confirmar algo que já tinha sido claro quando da altura do divórcio, é que o casamento dele tinha sido válido. Não é? E isto, se por um lado é bom, por outro lado também custa aceitar, não é? E custa aceitar porquê? Porque é como que fechar de uma forma definitiva uma porta. Porque nem sempre acontece assim. Noutros percursos com outros casais, nesta fase, descobrem-se razões para avançar para o Tribunal Eclesiástico e colocar a possibilidade da nulidade matrimonial. Certo. E se isso acontecer, o percurso muda completamente de rumo. Mas não foi o caso. E, no fundo, este foi um exemplo daquilo que eu disse antes. A vida do Gastão estava nas mãos de Deus. E as conclusões a que ele chegou foi as conclusões que Deus quis. Não é? E o mesmo aconteceu com a Rosália. É óbvio que nesta primeira fase os percursos são um bocadinho diferentes, porque os percursos deles são diferentes, não é? Um pouco é a história do Gastão, outra coisa é a história da Rosália. Porque só depois, numa outra fase, é que se avança para o relacionamento deles, não é? Revisto o passado, vamos olhar agora para o presente, para aquilo que é a relação deles, como marido e mulher, ainda que não unidos pelo sacramento do matrimónio, mas unidos como marido e mulher, como pai e mãe, e avaliar a sua relação conjugal, a forma como vivem e convivem e procuram ser fiéis àquilo que são os valores que a Igreja apresenta para o sacramento do matrimónio. Isto é algo também muito significativo. Quando se convida um casal que não está unido pelo sacramento do matrimónio, avaliar a sua vida e o seu relacionamento à luz daquilo que a Igreja propõe para o sacramento do matrimónio. A chave de interpretação do amor deste casal é a chave, é aquela que é proposta a qualquer casal cristão que recebe o sacramento do matrimónio. Deixa-me referir a essa primeira fase, que é muito, muito exigente e que começa numa fase que é o namoro, como é que foi o namoro antes do primeiro casamento, depois como é que foi o percurso do casamento e depois como é que foi o percurso de divórcio. E esta análise, toda esta análise é muito importante para também caminharmos para esta segunda relação. Sim. Saber como é que se entrou nesta segunda relação, com que grau de maturidade também se entrou nesta relação. E este percurso aí é bastante exigente, porque ao fim de alguns anos, às vezes, no meu caso eram 10, mas outros casos 20 anos e 30 anos, voltar a remexer. Mas há uma particularidade muito, muito importante. É que também veio sarar ou abrir algumas brechas, algumas feridas que ainda estavam em aberto. E este percurso, com o auxílio do Sr. Padre, ajuda a sarar algumas feridas que ainda estavam abertas. E particularmente por mim, foi muito importante porque definiu aqui pouco melhor o meu estado atual. Para todos os efeitos, também ajudou na nossa relação a tentar para ela perceber também como é que foi exatamente o percurso anterior para também encaixar na nossa relação atual. Claro.
Continuando o percurso, feita esta avaliação da situação presente, como marido e mulher, como pais, não é? E no fundo, são estas as propostas que são feitas. Chega-se à fase das conclusões. Avaliado o passado, avaliado o presente da relação deles, onde é que Deus os leva? O que é que Deus lhes pede? Que tipo de integração é que Deus lhes propõe que eles façam e que eles tenham na comunidade cristã? E no fundo, é a última fase das conclusões, que termina com a etapa derradeira da pergunta sobre o acesso aos sacramentos, porque a nota pastoral propõe pelo menos ou 3 possibilidades de conclusão em relação aos sacramentos. Sim, Deus convida-nos a voltar aos sacramentos. Não, Deus não nos propõe este caminho. Ou então, uma terceira possibilidade, ainda não é o momento de voltar aos sacramentos da reconciliação e da comunhão. E estas propostas têm que ser muito claras, têm que ser assumidas por eles com muita verdade. Logo desde o início, uma das coisas que se procura desmontar é: este percurso não é para averiguar se eles têm direito ou não aos sacramentos. Exatamente, porque confunde-se muitas vezes isso, não é, padre? Mas quem parte com este princípio chega a uma conclusão errada. Seja ela positiva ou negativa, nunca será a vontade de Deus, porque a premissa foi mal colocada, não é? Portanto, para se chegar a uma boa conclusão, todo o percurso tem que ser feito nesta base. Eu faço aquilo que Deus quiser que eu faça. Se Deus desejar que eu volte a comungar, Ele há de me dizer. E assim aconteceu. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que a conclusão a que eles chegaram, porque a conclusão não é minha, a conclusão é do casal. Isso também é um ponto importante a se destacar. É muito, não é? Porque muito. A igreja não põe ali uma regra, uma norma para todos, muito pelo contrário, propõe que o casal faça esse caminho de reflexão, claro, com acompanhamento. Claro. É muito importante, não é? De um sacerdote. Sim, pois, porque não, é para não corrermos os dois riscos, os dois extremos, que é, por um lado, reduzir este percurso a uma verificação por parte do padre se eles têm ou não condições para voltar a comungar. Ora, isso não faz sentido nenhum, e o Papa diz isso com muita clareza. Temos que dar espaço à consciência individual dos cristãos, porque Deus fala aí das pessoas e do casal. Mas o outro extremo também é deixar isto à consideração do casal. Olha, eles que vejam e depois cheguem às suas conclusões. E também não está certo, porque a Igreja é mãe e precisa de acompanhar os seus filhos, nomeadamente em situações mais delicadas, como é o caso. E, no fundo, o papel do sacerdote é um bocadinho este: é estar ao lado, ajudar a caminhar, incentivar, guiar, mas dar condições para que eles façam o percurso. E foi o que aconteceu. Rosália e Gastão. É um percurso que exige muita coragem, não é? Muita fé, muita coragem. Como é que vocês se encontraram com essa nota pastoral? E, ao mesmo tempo, essa nota trouxe uma esperança, imagino eu, que se calhar não era lá muito palpável, não é? Porque essa nota veio também trazer uma novidade, uma luz. Veio trazer algo novo. Como é que vocês se depararam com isso? Eu vou dizer 2 coisas. A primeira prende-se com o seguinte: esta nota foi trazida pelos nossos compadres, do nosso filho do meio, pelo 3º filho, e o nome dele é Salvador. Ele já veio salvando. Isto é o primeiro detalhe. E não digo mais. A segunda nota que eu quero dizer é que ela me trouxe esperança, mas foi uma esperança que já existia. Eu lembro-me que em TZ eu virei-me para o Gastão e disse: vamos em frente? Vamos em frente. Mas olha, a Igreja está a mudar,
lentamente, porque é uma estrutura pesada. Claro. Eu acredito que lá para os nossos 80 anos nós vamos voltar a ser integrados. Eu sinto isso. Eu vou-vos dizer que eu ainda não tinha 40 quando isso aconteceu. Por isso, estou muito feliz mesmo por ter encontrado a nota pastoral, por nos termos aceitado este desafio, que é exigente, de facto sim, que deu todo um semestre de consultas quinzenais ao anoitecer, depois de deitarmos as crianças, as 3 crianças iam se deitarem, e nós reuníamos com o Sr. Padre um trabalho exaustivo de discernimento por cada etapa que acabámos de ouvir e que refletíamos para percebermos: é esta a minha vontade ou é da vontade de Deus? Calma. Mas está tudo arrumado ou vamos arrumar? E isto foi feito com calma. Exatamente. Eu acho que este processo, que chamamos de discernimento, foi um processo que aconteceu naturalmente, até por a coincidência das datas. A nota pastoral é 13 de maio de 2018 e nós terminamos o nosso percurso com o retiro final no dia 13 de maio de 2019. Mas... São José e Nossa Senhora orientando o percurso. Eu não disse isso. Nós não forçámos para que isso acontecesse. As coisas foram acontecendo naturalmente. O processo de discernimento foi muito acompanhado por muita oração. Queria agradecer também às Irmãs Clarissas de Monterreal. Foi onde nós fizemos os dois retiros. Foi no convento das Irmãs Clarissas em Monterreal. E elas acompanharam-nos na sua oração em permanência. E foi acontecendo o discernimento, aquilo que Deus queria para as nossas vidas, foi acontecendo naturalmente, porque nós, durante todo o nosso percurso de casamento, também fomos sempre, mantivemos esta fé e esta esperança e esta religiosidade e esta fé, digamos, mesmo em vista deste objetivo. E, no fundo, era uma situação que nós queríamos muito, mas não era fundamental para a nossa vida em igreja. Agora já é fundamental. Então, pronto, se puderem partilhar conosco, como é que chegaram a conclusão, não é? Porque vocês acabaram chegando à conclusão de que sim, de que era a vontade de Deus ter acesso novamente aos sacramentos. Como é que foi isso? O que é que podem partilhar conosco? Faz favor. O trabalho foi feito desde o primeiro momento, e na primeira etapa há sempre passagens bíblicas que nós líamos. É mais para a frente. Aqui. Mais para a frente. Sempre há uma passagem bíblica que norteia ali a partilha, o discernimento. Então, e era isso que nós fazíamos. Nós primeiro líamos a passagem bíblica, refletíamos, depois, cada um no seu cantinho. Eu ia para o meu e eu ia para o seu. Líamos, meditávamos, refletíamos. Depois, o que é que aquela passagem nos dizia? Escrevíamos. Sim. Depois, em frente à lareira, partilhávamos. Isto durante as 5 etapas. Depois, ao domingo, não, à segunda-feira, partilhávamos com o Sr. Padre. Ou seja, ainda era uma terceira, não é? Terceira. Isso vai amadurecendo a reflexão. Claro. Isto, ao longo de 5 etapas, que são 5 etapas, sim, se não me engano. Que deu quase 6 meses. Deu 6 meses. Eu vou dizer que nós tivemos um monólogo durante 6 meses tão bom que íamos conversando. A dada altura eu falava: oh meu Deus, tu estás a conversar comigo desta forma. E havia pormenores que nas passagens bíblicas faziam muito sentido. Aliás, elas não foram escolhidas ao acaso, de maneira nenhuma. Havia outra, por exemplo, que eu me recordo perfeitamente, que me fez chorar todo o processo, mas eu não vou falar sobre ela hoje, porque não é um bom dia. Mas só para perceber que não é tudo rosas, não é tudo flores, mas as passagens bíblicas ajudavam a esse processo de discernimento. E foi a partir daí, essa passagem, esse momento de reflexão, de introspecção, que nos veio a resposta. Podia ter vindo uma muito direta, que era: ainda não estão preparados. Ou podia ter vindo outra resposta, que é: não estão de todo, porque há coisas que estão mal arrumadas, por exemplo, no casamento do Gastão. Poderia, e eu tenho a certeza que se fosse isso, nós teríamos sentido aqui essa resposta. E nós sentimos aqui
outra resposta, que foi a que vocês sabem. Foi clara? Eu penso que há aqui uma outra nota que eu gostava de deixar, que é as etapas são basicamente um convite à reflexão, à avaliação. E que todas elas, ou melhor, só se passa à fase seguinte depois de terminado o trabalho que a anterior propõe e exige, não é? E se faz uma etapa em 2 encontros, passa-se à etapa seguinte. Mas houve etapas que demoraram 3, 4 encontros, um mês e meio, 2 meses, não sei, não é? Porque dão trabalho, não é? Sim. Porque dão trabalho. E, portanto, a cada etapa nós vamos avaliando e vamos chegando à conclusão do que é que existe. Há sempre conclusões em cada uma das etapas. Se, de facto, por exemplo, como a Rosália acabou de dizer, havia alguma coisa mal resolvida no casamento do Gastão, se, por exemplo, na sua missão de pai do Simão, as coisas não estavam bem, ou ainda bem, ou na etapa seguinte, se, por exemplo, a relação deles era uma relação muito recente, se, por exemplo, eles não fossem ainda sequer casados pelo civil, se, por exemplo, a relação deles fosse instável e já tivessem vivido separados e zangados, ou se, por exemplo, nunca mais tivessem ido à igreja, qual é que era a conclusão a que se chegava? Era outra. Era outra. Mas não foram essas as conclusões que se foram tirando a cada etapa. E, portanto, esta é a primeira fase da conclusão. Depois, como a Rosália dizia, a conclusão final é dada pelo coração. Porque a gente já tem os dados para que o coração diga. Não é? O coração não diz, não inventa. O coração tira as conclusões da reflexão feita previamente. E, portanto, quando é feita a proposta final em relação aos sacramentos, a pergunta que se lhes faz ou a proposta que se lhes faz é: vivam uma semana como se a conclusão fosse negativa. Imaginem que Deus vos diz hoje: aquilo que eu vos proponho é que não voltem a comungar. E vivem uma semana com esta conclusão. E vão à missa partindo desta conclusão. Na semana seguinte, façam o oposto. Partam do princípio de que a conclusão é positiva, que Deus vos diz sim. Vivam a vossa semana neste princípio. Rezem esta conclusão. Vão à missa partindo do princípio que é isto que Deus vos diz. Feita uma semana e feita outra, perguntem ao coração onde é que Deus está mais. Onde é que Deus vos dá mais serenidade? Onde é que Deus vos dá mais paz? Onde é que a vossa consciência, onde é que Deus vos fala com mais verdade, com mais serenidade, com mais tranquilidade? E aí é que a conclusão depois, final, acaba por ser tomada. Porque já tem toda a base para ser feita, mas depois Deus, de facto, fala no mais íntimo de nós próprios, que é o nosso coração. Que percurso bonito. Eu, de verdade, fico muito contente, é muito bom ver como a igreja caminha, não é, padre? Com Sim. amor, com os seus filhos e de maneira individual. O Papa escreve uma exortação apostólica direcionada a toda a igreja, porque a igreja é universal. Depois, o cardeal D. Antônio Martins escreve uma nota pastoral direcionada para a igreja em Portugal, assim como os outros, Claro. em cada conferência episcopal no mundo inteiro. Só que em Portugal, cada casal é um casal e tem uma história, não é? E precisa de um padre que acompanhe de perto essa história. Então, é muito bonito ver esse percurso, muito bonito mesmo. O nosso tempo já está acabando de novo. Eu penso que ainda que nós poderíamos ficar aqui conversando por mais um longo tempo, tanto sobre a história de vocês, sobre
como tudo aquilo que envolve, não é, o acesso aos sacramentos. Vocês já comentaram que não sentiram rejeição, mas nós sabemos que muitos sentem uma rejeição, e como que se lida com isso, enfim. Mas olha, lá no site da Diocese de Leiria Fátima tem o testemunho deles, tá bem? Se você quer saber mais, entra lá, lê o testemunho todo, certamente você vai ficar aí com o coração mais cheio ainda. Uma breve mensagem final que queiram deixar? Da minha parte, queria convidar mais casais a aderirem a esta oportunidade. É uma grande oportunidade que nós almejávamos, e convido os casais que estão em segundas núpcias, em segunda relação, a que aproveitem esta oportunidade que a Igreja tem. Os padres estão disponíveis para auxiliar, por isso é uma muito grande mais-valia para as relações em casal e com a relação do casal com a Igreja. Rosália? Eu estava a pensar na passagem bíblica que eu escolheria se me perguntasses. Eu gosto muito dessa pergunta e acho que vou aproveitá-la para agora. Porquê? Há duas que eu gostaria muito. É do bom pastor. Deus é um bom pastor. Ele não deixa uma ovelha perdida. Não deixa. E ele não descansou enquanto não foi buscar estas duas ovelhas. Através desta nota pastoral. Obrigada, Papa Francisco. E cabe a cada um de nós deixar-nos ir. Se Ele veio ter connosco, existe esta ferramenta, aproveitem-na. A segunda passagem é do bom samaritano. A dada altura eu senti-me no chão, caída. E acredito que muitos lá em casa também se sintam caídos no chão. Pois bem, há sempre alguém que passa, ignora e finge. É verdade. Mas há também a pessoa certa, que passa, ajuda. Temos é que aceitar essa ajuda, dizer que sim, eu quero fazer este processo de crescimento, porque eu mereço, porque eu sei que Ele está comigo. E eu sinto isso. E tu também podes sentir. Padre? Eu não tenho mais nada a dizer. Porque se eu disser, mais estrago. Pronto. Repito só aquilo que é o título da nota pastoral do Dom António, que eu penso que sintetiza. De facto, o Senhor está perto de quem tem o coração ferido. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. E se você quer saber mais também sobre isso, se é daqui da Diocese, basta entrar em contato também lá com a Diocese de Leiria Fátima para saber mais sobre esse percurso, tá bem? Creio que você em casa também ficou com o coração cheio, com esse testemunho de fé, de coragem e de esperança, e é assim que a gente quer encerrar o nosso programa Manhã Viva, com esperança. Nada de revolta no coração, vamos ter o olhar fixo em Deus. A Rosália trouxe aqui duas palavras bonitas, o bom pastor, o bom samaritano, é esse nosso Deus que nos acolhe sempre, é o bom pastor, tá bem? Então, com essa mensagem de esperança, e claro, não nos esquecemos, estamos em tempo de pandemia, é preciso aí estar atento a todas as medidas de segurança, não é? Máscara, álcool gel e seguir aí todas as determinações da DGS para que a gente fique bem. A gente aqui e você em casa, tá bom? Então, uma boa manhã e até o próximo programa, se Deus quiser.